Olá, meus queridos, tudo bem com os senhores? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas conversas a respeito da filmografia Disney, desta vez batendo um papinho a respeito de Meu Querido Carneirinho, filme de 1948. E novamente, pessoal, nós temos aqui um filme em que nós temos duas partes. A parte com atores reais, a parte em live action e também a parte de animação. Nesse filme, em particular, é dado maior enfoque à parte em live action. A parte em animação, ela tem a função ali de ajudar a conduzir a trama. A gente pode até observar aqui em alguns detalhes da capa os riscos dessa animação, bem bonitinha por sinal, mas ela não é o ponto central aqui. Tanto é que ela foi adicionada posteriormente, não foi pensado inicialmente como um filme para ter essa junção, isso foi decidido depois. Eu particularmente, pessoal, Rodrigo, gosto muitíssimo dos filmes em live action da Disney, aqueles primeiros filmes, né? Do qual este daqui, meu querido Carneirinho, é um desses exemplares. Nós tivemos também a Canção do Sul, teríamos vários outros depois. Eu sou grande fã dessa parte da Disney, talvez até mais do que de determinadas animações. E são filmes que por vezes as pessoas não conhecem, né? Ou se esqueceram com a passagem do tempo. Esse filme mesmo, ele não é tão conhecido assim. E ele é bem legalzinho, por sinal. Legalzinho assim, né, gente? Depois que a gente se torna adulto, a coisa muda um pouco de figura. Mas é um filme importante no qual a gente observa a mentalidade daquele tempo. É uma história que se passa nos anos de 1903, tempos difíceis, né? Tempos em que não havia tempo para brincadeiras, as pessoas precisavam trabalhar, comer, tentar, né, a vida, aquelas pessoas que estavam iniciando a vida, iniciando a construção do mundo. Então é interessante a gente observar tudo isso. Esse filme também ele tem uma importância especial para o Walt, porque o Walt também cresceu com esse tipo de realidade, também nasceu e cresceu em uma fazenda, então, de uma certa maneira, é um filme especial e interessante nesse sentido. E tem um detalhe, pessoal, que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte: as pessoas que não têm o que fazer, nós já conversamos um pouco a respeito disso lá em A Canção do Sul, gostam de ficar no tribunal do Facebook dizendo, né, tal filme é racista, tal filme não se enquadra nos padrões de hoje, a mentalidade de hoje. Se a gente for por esse viés, pessoal, talvez meu querido Carneirinho seja mais racista do que o próprio A Canção do Sul, que eu não acho racista coisa nenhuma. Mas aqui a gente tem coisas, alguns elementos mais palpáveis, se a gente quiser levar por esse lado que eu vou conversar com vocês aqui no decorrer. Antes, deixa eu comentar a respeito da trama, que é a seguinte: aqui, como eu já havia dito, uma história que acontece em 1903, em uma fazenda. Nós vamos ter aqui este menininho, Bob Driscoll, que eu também já contei para vocês que é um ator mirim, um dos primeiros atores a terem um contrato fixo com a Disney, um ator que fez vários trabalhos dentro da casa, já havia feito A Canção do Sul, também juntamente com essa menina, que mais pra frente eu vou verificar aqui o nome, não me lembro de cabeça. Eles fizeram essa duplinha em A Canção do Sul, e aqui eles repetem novamente essa dobradinha. Então, esse menino vive nessa fazenda com a avó dele. A avó dele o cria sozinha. Então, assim, é uma senhora de poucas palavras, um tanto quanto rude,
uma mulher que precisa trabalhar, precisa fazer as funções da casa, precisa ter de lidar com a educação desse menino, que é a princípio um menino desobediente, um menino difícil de lidar. Então uma mulher assim que não tem tempo a perder. E ela é a gente pode até dizer assim, meio que estúpida em determinados momentos. Mas é aquele tempo, né, gente? A gente está falando de uma história que aconteceu em outros tempos, né? Eh, esse menino, no início, ele tinha um sonho de ter um cavalo que fosse competir, um cavalo que ele pudesse montar e levar para a feira de exposições. Como um cavalo é muito caro, em um determinado momento ele vai desistir dessa ideia. E vai acontecer o seguinte: no estábulo desse sítio da avó dele, existe uma ovelha ali que está prenha. E quando ele chega para a avó com essa conversa: "Ah, vó, eu gostaria de ter um cavalo", a avó o desencoraja de imediato, né: "Nós somos pobres, nós não temos condições, é totalmente fora de questão". A avó, para tentar animá-lo um pouquinho, fala: "Ah, vamos lá no estábulo ver se nasceu, né, os filhinhos da ovelha". Acontece que quando eles chegam lá, essa ovelha já ganhou os carneirinhos, e acontece que um é branco e o outro é negro, tanto é que vocês podem ver aqui, ó, o carneirinho negro. Na hora que a ovelha vê esse carneirinho negro, ela vai rejeitá-lo imediatamente. Toda vez que ele chegar perto, ela vai empurrá-lo, não vai querer dar de mamar, vai querer ficar só com o branquinho. Então aí a gente já tem uma coisinha meio estranha, mas tudo bem, a gente está lidando aí com animais. E o menino, ao observar isso, vai ficar com dó, vai falar: "Olha, vó, deixa eu cuidar dele, a mãe dele o rejeitou, deixa eu preparar uma mamadeira de leite para ele e tal". Aí a avó, muito contrariada, não quer deixar, né, fica falando, pondo empecilho: "Não, é quem que vai, lidar com as demandas e tararã, tararã". Aí numa determinada situação, o menino vai falar o seguinte: "Olha, vó, ele não é tão bonitinho". E a avó vai olhar para ele e vai falar assim: preto desse jeito parece até o capeta". Gente, que coisa forte, né? Eu não me lembro de ter uma coisa tão assim, forte em A Canção do Sul. E, no entanto, A Canção do Sul que ficou marcada como um filme racista, né? Nem esse daqui também não é racista, gente, mas o pessoal que gosta aí de ficar de plantão observando essas coisas, então a avó tem essa fala: "Nossa, ele não é bonitinho? Nossa, ele parece o capeta". E o carneirinho é negro. Estranho, né, gente? Eh, então, não sei, vocês me digam aí, vocês que são muito mais inteligentes do que eu. E o filme tem uma série de coisas também, que hoje a gente poderia considerar, assim, não adequadas. O menino obviamente vai ficar com esse carneirinho, vai cuidar dele, e o carneirinho é muito indisciplinado, o carneirinho, quebra tudo, bagunça tudo, não obedece, causa um monte de confusões, destrói a fazenda. Tem uma hora que eles vão numa espécie de armazém que tem ali na cidade, e ele acaba com o armazém, arrasa com o armazém. Mas o menino segue, né, a duras penas cuidando desse carneirinho, e ele tem o desejo de levá-lo para competir na feira de antiguidades e ser premiado. Parece que eles ganham ali prêmios em dinheiro quando o animal se destaca na feira, coisa que a avó também não vai querer. "Não, a gente não tem condições de ir, a gente não tem dinheiro para isso". A avó, ela é bem chatonga, gente, na verdade, sabe? E nessa situação, que o menino quer ir muito para a feira e a avó não permite, o cara do armazém vai dizer o seguinte para ele, fala: "Olha, por que que você não vai atrás de uma colmeia? Eu estou precisando muito de mel aqui no meu armazém e faz muitos anos que eu não acho mel, não tô, eu estou sem um fornecedor de mel". E o cara vai dizer isso para ele. Aí sabe o que esse menino vai fazer, gente? Aqui ele deve ter quantos anos? Uns 7, 8 anos. Esse menino vai ir para a floresta em companhia dessa menina
ir atrás de uma colmeia, uma floresta perigosa com vários outros animais, ir caçar abelhas e, sabe, ficar jogando pedra na colmeia. Sei lá, gente, é meio estranho se a gente for colocar isso hoje em dia e de repente vai que alguma criança maluca aí sai atrás de colmeias e acabe morta aí por um enxame de abelhas. Mas aqui em 48 isso daqui passou também batido, né? E na questão da avó, ela vai dizer também outros impropérios a respeito do carneirinho em razão da cor e em razão também dele ser muito encrenqueiro. Vai falar, olha, ele é um demônio, ele parece um parasita, ele parece o capeta, ele é um encrenqueiro. A avó vai dizer, sabe, umas barbaridades a respeito aí desse carneirinho, mas tudo bem. E aí depois, já o filme se aproximando do final, obviamente que esse menino vai conseguir levá-lo para a feira de antiguidades e vai conseguir o prêmio, tarará. O filme tem aquele final edificante da Disney, tudo dá super certo, como sempre. E nós temos aí o meu querido carneirinho. A parte da animação, ela está aqui para nos dar lições do tipo não desista, persistência. Se o carneirinho ele é indisciplinado, você tende a seguir adiante mesmo nas adversidades, vai dar certo. Tente, 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 igual Raul Seixas, tente outra vez, sabe? As cenas de animação, elas têm essa função aqui no filme, e elas são bem bonitas, viu, gente? Em determinados momentos a gente vai ver ali o nascimento de Jesus. Por vezes pode parecer que essas cenas que eu vou mencionar aqui não tenham muito a ver com a questão, mas na verdade tem sim. A gente vai ver o nascimento de Jesus, a gente vai ver Davi derrotando Golias, a gente vai ver Josué derrubando as muralhas de Jericó, a gente vai ver Colombo descobrindo a América. E tudo isso tem essa função: persistência e não desista. Aqui na história se aplicando a criação desse carneirinho e também a questão desse menino crescendo, né, se tornando uma pessoa na sociedade, né, a coisa do crescer, né, a coisa do pertencer à sociedade. Então, essas cenas têm basicamente esse tipo de função. Eu quero que vocês me contem se vocês conhecem esse filme. Ele não é tão conhecido, mas talvez um ou outro de vocês se lembrem. E agora a gente vai conhecer a ediçãozinha. Já conversei com vocês a respeito do filme. Vamos lá para as edições. Esse VHS aqui, pessoal, lançado em 1988. Ó, vamos observar aqui juntinhos a capa. Deixa eu chegar mais perto. Estão conseguindo ver? Walt Disney Home Video, aqui nessa mini edição dublado, Meu Querido Carneirinho, Oscar especial para Bob Driscoll, que é este menininho aqui. Eu já comentei com vocês que esse ator teve uma morte bem precoce e trágica. É a tal história, né, gente? Você faz um sucesso descomunal na infância e depois as oportunidades, quando você se torna adulto, acabam minguando. E aí você vai por outros caminhos, né? Drogas, coisas escusas. E o final desse menino não foi legal. Mas aqui, nessa época aqui, 48, ele era um grande ator. Era um ator super bem visto aí dentro da casa do Mickey. Então, Oscar especial para Bob Driscoll, dublado, como eu já falei para vocês. Aqui essa menininha que participou com ele em A Canção do Sul. Ó, lombadinho, ó. Meu querido carneirinho, abre o vídeo infantil. Vamos ver aqui atrás, ó. Vou ler junto com vocês. Uma premiada produção Disney onde atores e desenhos animados garantem muita diversão. Então aqui, ó, tem esse homem aqui que trabalha no sítio da avó, na fazenda da avó, e esse cara ele é muito sonhador. Tudo que as crianças querem fazer,
ele acaba dando vazão a ela, sabe? Ah, vamos fazer sim, é possível, vou ajudar vocês a convencerem a avó, sabe? Um grande crianção também, as crianças adoram esse cara aqui, uma espécie de capataz lá do sítio da avó. Então vamos dar uma lida, ó. Jerry é um garoto que adota... Não, peraí, gente. Jerry é um garoto que adota como seu bichinho de estimação Danny. Danny é o nome do carneirinho negro. Um carneirinho preto e muito bagunceiro. O sonho do menino é transformar seu carneiro, sem pedigree, em um campeão da exposição de animais. Apesar das dificuldades, Jerry não vai desistir. Com uma deliciosa mistura de atores e desenhos animados, meu querido carneirinho vai encantar e divertir a garotada todo, com todo o encanto dos filmes Disney. 82 minutos, colorido, classificado como censura livre. Quer ver o nome da menina, gente? Ó, meu querido carneirinho, So Dear to My Heart, Luana Patton, que fez junto com o Bob Driscoll a dobradinha de A Canção do Sul, aqui novamente em Meu Querido Carneirinho. Deixa eu mostrar para vocês o VHS em si, ó. Aqui em cima, deixa eu ver se melhora. Ó, Meu Querido Carneirinho, o selo holográfico garante a autenticidade desta fita. Aqui, ó. Abri o vídeo, 1988. E houve também, aqui no Brasil, a edição em DVD, que se eu não me engano, até anotei aqui, eu acho que é de 2003, deixa eu ver, isso mesmo. Essa ediçãozinha aqui em DVD, lançada em 2003, ó. Nós temos aqui o Bob Driscoll, a Luana, o Carneirinho, Walt Disney apresenta, Disney DVD, ó, lombadinha. Vamos comparar a lombada dos dois, ó, do VHS e do DVD, que eu sei que vocês gostam de ver. Na lombada nós temos o menino, o Bob Driscoll. Aqui na parte de trás, vamos ver. Deixa eu ver se é a mesma sinopse. Não, deram uma mudadinha na sinopse. Jerry é um garoto que adota como seu bichinho de estimação Danny, um carneirinho preto e muito bagunceiro. Não mudaram não. Gente, copiaram a mesma sinopse da edição lá de 88. Que preguiça, gente. O sonho do menino é transformar seu carneiro sem pedigree em um campeão da exposição de animais. Apesar das dificuldades, Gary não vai desistir. Com uma deliciosa mistura de atores e desenhos animados, Meu Querido Carneirinho é uma produção premiada Disney que vai encantar e divertir toda a família. Então aqui nós temos alguns extras, ó, bônus especial. Achados e perdidos, trechos raros das filmagens desse filme, livro de rascunhos, introdução à TV de Walt Disney e fatos engraçados do filme. Oscar de melhor ator coadjuvante em 1958. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, conseguiram ver aí os detalhezinhos da capa? Vou mostrar aqui para vocês o disco em si, ó. Meu Querido Carneirinho. Tem esse papelzinho, esse encarte da seleção de cenas, ó. E você não pode perder estes outros sucessos que nós ainda iremos conversar aqui no canal. Meu Melhor Companheiro e Bendy, um cão de outro mundo. Pera aí, gente, não estou enxergando nada aqui. Bendy, um cão desafia... Meu Deus do céu, um cão desafia a selva. Não tô enxergando, gente, eu tô ceguinho da Silva, tô igual a Catinha cega. Agora já são 3 horas da manhã, então vocês imaginem, eu não tô enxergando nada. Mas nós iremos conversar a respeito desse VHS Band e aqui também a respeito de Meu Melhor Companheiro mais para frente. Tá certo, pessoal? Por hoje era isso, meu querido Carneirinho. Eu quero que vocês me contem se vocês gostam dos live actions Disney. Não estou falando desses live actions de agora, né, gente? Essas bobagens que estão saindo agora na atualidade.
Estou falando desses primeiros live actions, né? Quero saber a opinião de vocês. E se vocês conhecem esse filme aqui, meu querido Carneirinho, se vocês concordam com essa questão que eu comentei aí de cunho racista ou não, a avó olha para o Carneirinho e fala: Nossa, ele parece o capeta. Será que a avó diria a mesma coisa se o Carneirinho fosse branco? Não sei. Aí eu deixo aí em aberto para vocês me dizerem. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.